Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai montar o corpinho da Angel, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Vai colocar direito com direito. Quem tiver fazendo a mão também faz assim, tá? Direito com direito. E essa costurinha faz no ponto atrás. Igual a costurinha de máquina. É só fazer o pontinho atrás aqui, tá? Então eu vou lá na máquina. Vou fazer o meu pontinho atrás aqui. Quem estiver fazendo a mão, se tiver no caseado ou no pontinho atrás, tanto faz, tá? Esse detalhe é interessante fazer no ponto atrás. Não foi, certo? Ó, aqui. Porque essa parte é da barriguinha. Então, se a gente deixa ela pra fora, não fica legal, tá? A costurinha pra fora. Então, faça ela pra dentro, ó. Certo? Aqui, o que eu vou fazer? Vou dobrar e vou achar o meu meio, tá? Tanto da parte de cima, como aqui na parte de baixo, ó. Meu meio aqui em cima. Acerta aqui e aqui embaixo. Eu vou marcar bem aqui, ó. Pra vocês poderem enxergar. Tá vendo? Vou vir aqui. Quem for fazer com o caseado pra fora, vai fazer assim agora, ó. Vai deixar o avesso aqui no meio, tá? E vai fazer o caseadinho toda a volta. A gente que tá trabalhando... Olha aqui, ó, pelo da vocês. A gente que tá trabalhando com ele pra dentro, né? A gente vai vir aqui, ó. O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz aqui, ó. Não bateu. Ah, eu acho que foi porque eu vim de... Eu cortei. Vamos lá. Vou aqui, tá? E aqui o meu meio aqui embaixo. Meio, meio, meio. Cadê você? Aqui. E o que sobrou, a gente vai separando aqui, ó. Vai encaixando, tá? Aqui, ó, que eu tô falando pra vocês o que eu fiz aqui, é porque eu mexi e aqui, ó, a pontinha, ela ficou menor. A hora que eu cortei. Mas não tem problema, não. Ó, acertei. É o meu aqui, que vocês vai estar bonitinho, tá? Ó. E aí, eu vou costurar aqui e vou deixar aqui a parte de cima aberta, tá? Pra poder desvirar e encher. Vou arrumar na máquina. Vocês viram que bateu certinho, né? A gente vai ajeitando, tá? Pra não ficar feio o negócio. Aconteceu aqui. Ah, não deu nada. Mesmo. Socorro. Por que eu não gosto do alfinete? Porque eu me furo demais com eles. Por isso que eu não gosto de colocar alfinete. Eu fico me furando. Ó. Então, é isso aqui. O nosso corpo. A gente vai desvirar e encher.
Passa aí o palitinho. E agora é só encher isso daqui. Bora encher? Já mostro pra vocês. Gente, eu enchi, tá? Ó, tem um monte de ruga aqui. Por mais que eu tentei tirar as rugas, ficou rugas, tá? O que eu vou fazer? Vou fechar aqui o pontinho invisível, tá? Não é pra fechar com o pontinho alinhavo, que eu não quero ele redondinho, eu quero ele fechado mais compridinho. Se eu quisesse ele fechado bem redondinho, era só fazer o alinhavo. Como eu quero ele fechado compridinho, a gente tem que fazer o pontinho visível, como tá no nosso rostinho, para ficar bonitinho o fechamento, né? Ó, eu quero ele fechadinho assim, não redondinho, certo? Aí vocês vêm, ó, fazendo um pontinho visível. Não precisa ficar a linha sem aparecer, não tem problema, tá? Porque a gente vai colar, é só para fechar mesmo, ó. Confere aí se fechou. Agora, puxa tudo. Aí, tá bem tudo. Ó, isso aqui é pra dentro. Isso. Vou dar um nozinho aqui, tá? César tá aqui e agora já quer ir embora. Peraí, César. Foi. Vamos passar o ferro, tá? Pra alisar isso aí. Então, vem. Primeiro eu vou passar aqui em cima. Vou apertar ele. Vou puxar aqui a fibra pra cima um pouquinho. Cuidado pra não quebrar a agulha, viu? Pelo amor de Deus. Tem umas agulhas que não é muito boa, elas já entortam. Ó. Agora a gente vai ajeitar aí. Então, agora é hora de passar bem, pra deixar bem bonitinho. Ó, tá vendo que tá enrugado ainda? Então, tem que passar bem aqui. Pra acertar. Ó, aqui embaixo já melhorou, ó. Tá vendo a diferença desse lado para esse lado aqui, ó. Tá? Então, continua. Passando ferro para alisar. Ó. Tava bem enrugado, tá vendo? Aí ele vai assentando. E vai ficando essa fofura aqui. Tá? Depois que vocês alisar, vocês vão fazer o degradê aí de tinta. Ó, vou colocar aqui e apoiar para mim finalizar aqui do outro lado. Ó. Vocês vão passar a tinta. Eu vou passar uma mão aqui mostrando para vocês e as demais eu vou fazer e depois falo quantas vezes eu fiz, tá? Para não ficar aquela coisa grande. Então, nos stitches, tem o passo a passo todinho, quantas vezes eu fiz, fazendo todas as vezes. Nela eu não vou fazer não, para não ficar muito extenso, mas é o mesmo método, tá? Então, se você tiver dúvida, assiste a aula do Stitch que você vai ver o passo a passo certinho. Eu fiz a primeira camada, depois fiz a segunda, fiz a terceira. Ó como ficou bonitinho. Tá? Então, você vai ver lá o passo a passo. Certo? Então, alisa bem aí, ó. Pra ele ficar bem bonitinho, ó. Tá vendo o acabamento? É esse acabamento que a gente gosta.
lisinho, bonitinho, perfeitinho, certo? O ferro é nosso aliado, tá? Então, aqui, o que que eu fiz? Vou usar tinta, eu vou usar rosa bebê, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou tirar o excesso. E aí, vou vir dando leves batidinhas aqui. Tá? Ó. Vai dar uma mexida aí, porque... Por conta da... Aonde tá preso aqui a câmera? Tá? Então, ele dá uma tremida às vezes. Ó. Vocês vão fazendo, tá? Se achar que essa cor, pra mim aqui, parece que ela não tá tão forte. A outra, o rostinho de boneca, eu achei ela mais amarelada. Aí eu não quis fazer nela. No branco, eu acho que vai ficar muito branco. Então, no meu caso aqui, foi esse rosa mesmo. E aqui temos aqui. E aí, vocês têm que fazer o degradê também, igual foi feito os stitches, tá? Ó. E aí vocês passam várias camadas até ficar no tom que vocês querem. Eu vou fazer aqui o meu e volto a mostrar para vocês na hora que estiver pronto. Já falo quantas camadas eu fiz, tá? Gente, eu deixei aqui, ó, para mostrar para vocês o que que eu fiz. Eu fiz bastante, eu fiz 3 camadas no rosa, mas mesmo assim eu achei que tava faltando alguma coisa e eu fiz o branquinho. Então eu deixei aqui, ó, aqui embaixo, não sei se dá para vocês perceberem, não tem branco, tá? Daqui para baixo, ó. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui, tá vendo? Onde eu tô com a mão aqui, ó. Não tem branco. Então, o que que eu vou fazer? Vou, vou fazer um pouquinho do branco, mas é uma leve camada do branco só para dar um ar, tá? Não é nada exagerado, só um branquinho aqui que eu decidi colocar para ele dar mais um destaque aqui. Fiz isso no rostinho também, tá? Já que eu fiz aqui, eu decidi colocar o branco aqui, eu tenho que colocar um pouquinho do branco no rostinho, então eu fiz também, tá bom? Ó. Então, eu coloquei o branco e aqui, ó, na lateral, eu já vim com o rosa chá. Tá vendo que ele já tá ali um pouquinho mais escuro? Então, já tá começando a dar o contraste. Tira o excesso e vem com o rosa chá. Tem que tirar o excesso, tá? Ó. Tá? Pra ele ficar bem bonitinho. Ó. Tá vendo que esse lado, pra mim, esse lado aqui, ele tá com uma harmonia mais bonita do que esse lado aqui. É, no no degradê, ó. Tá vendo como esse aí tá mais bonito? Esse aqui parece que ele tá mais fora do que eu gosto, ó. Então, eu vou pegar aqui mais aquele branquinho. Eu sempre vou... Não vai ficar certinho, né? A gente não tá fazendo algo... Como eu posso falar? Ó, tá vendo? Agora eu vou dar um degradê aqui de branco. Eu acho que agora ele vai entrar no que eu tô querendo. Ó, vendo a diferença? Se eu tivesse deixado daquele jeitinho, ele ia ficar bem marcadinho
Aqui em cima, ó, a diferença daqui, aqui pra baixo. Bem marcadinho. Mas eu não quero ele tão marcado, eu quero ele bem degradê, pra ficar bem bonitinho. Então, é só a gente dar umas pinceladas brancas, ó. Só pra fazer uma sujeirinha. Tá vendo? Não é nada exagerado, ó. Só pra deixar mais delicadinho o nosso degradê, ó. Certo? E aqui, tá vendo que tá mais rosinha. Aqui mais rosinha. E eu vou continuar a fazer o rosa na parte de atrás, tá? E atrás não precisa... Eita, eu peguei um monte. Atrás não vai precisar do branco, é só o rosa. Então, aí vocês podem vir dando leves batidinhas aí. Ó. Fazer um degradê, fazer uma mescla, né? Ó. Tá. Deixa eu cair bastante aqui na frente. Aqui, ó. E aí é só deixar secar bem, tá? Deixa secar bonitinho, ó. Ficou um degradê no rosa. E aqui a nossa frente, aqui no meio mais chamativo, né, ó. Mais clarinho. E depois o restante. Eu gostei. Enquanto o nosso corpo seca, né, a gente vai fazer os bracinhos, tá? Então, eu tenho aqui o bracinho e a mãozinha. A mãozinha eu vou costurar no risco, tá? E o bracinho também. A mãozinha eu vou fechar ela toda. O bracinho eu vou deixar aberto aqui embaixo. Então, eu vou costurar aqui na máquina com vocês. Quem for fazer a mão com a costura pra dentro, vai fazer em cima do risco o pontinho atrás, tá? Quem for fazer no caseado, corta no risco e faz pontinho caseado, tá bom? Então, vamos lá na máquina. Opa. Isso é coisa que eu mesmo faço, tá? Abaixa demais. Então, aqui eu vou costurar. Foi. Vou costurar a mãozinha também. E os dedinhos. Virou. Virou. Desceu. Um pontinho pro lado e sobe novamente. Virou aqui em cima. Desceu. Um pontinho pro lado. Subiu. Tá? Esse pontinho pro lado, ele é essencial. Pra gente poder fazer o pique, tá? Senão a gente não consegue. Todos eu tô fazendo
jeito. Ah, não, tem que sair meio redondo, meio quadrado. Ó. Tá. Cadê a tesoura? Ah, tá aqui. Vou cortar o excesso. Desvira e enche. Esse aqui eu vou fechar com o pontinho alinhado. E esse aqui eu posso fechar com o pontinho invisível, tá? Posso não. Vou fechar com o pontinho invisível. Ó. Lembra do pontinho pro lado? É pra gente poder fazer isso aqui, ó. Até lá embaixo. Não, não dá. Aqui, o que que eu vou fazer? Vou puxar, ó. Ó. Puxa. E vai abrir o corte aqui. Sempre que vocês forem abrir o corte, sempre que vocês forem, na verdade, riscar, né? Vocês riscam um para um lado e o outro para o outro. Que aí vocês já sabem, o lado que tem o risco é o lado para vocês desvirar, tá? Fazer o corte e desvirar. Ó, tô virando aqui o meu dedinho. Pra ser mais fácil, né? E desvirar, ó. Não pode abrir um corte muito grande aqui, tá? Senão depois a gente não consegue esconder. Acerta, dedinho. Enche e fecha com pontinho invisível, tá? Aqui, desvira. Vou virar isso aqui. Ó. Desvira. Bonitinho. E enche, tá? Vou encher em volta aqui. Ó, o bracinho eu vou encher, mas eu não quero ele muito cheio aqui, tá? Porque eu quero fazer ele meio que curvadinho. Então, eu não posso deixar ele muito duro aqui na ponta. Porém, ele tem que estar bem bonitinho a fibra, tá? Colocada nos cantinhos, por mais que a gente não vai encher, deixar bem durinho, ele tem que estar bem firminho aqui, bem bonitinha, né? Ó, aqui o acabamento, tá? Então, você vai lá no cantinho, coloca a fibra lá onde tem que ir. E aí, depois você segura. Ah, eu não quero que passe muita fibra pra lá. Então, eu vou segurar aqui. Ó. Mais ou menos, pra não ficar tão cheio lá. Ó, tá vendo? Aqui tá mais firme, tá mais cheinho e aqui nem tanto, ó. Aqui já não dobra com facilidade, ó. Aqui já dobra mais, tá? É isso. Só fechar com o alinhavo aqui. Vou colocar só mais um pouquinho. Eu sou teimosa. O negócio já tá falando, não põe, Deli. E já deu. Jogando a fibra pra fora e eu querendo colocar mais. Pronto. Ó, vou aqui fazer o alinhavo.
E aí eu aperto, que essa fibra ela vem mais pra frente. Essa que eu empurrei, que ela tava saindo pra fora, ela vem pra frente. Ó. Vou fechar aqui. E aí, ó, aqui eu vou apertar. Tá vendo? Esse lado aqui eu quero poder manusear ele, ó, virar ele bem. Então, eu deixo a fibra mais pra cá. E aqui eu venho, ó, acertando a fibra bonitinho. Se você achar que deve pôr mais algum pouquinho de fibra, você pode colocar, tá? Ó, esse aqui tava aqui. Tá bom? Isso. Já enchi, ó, como ficou bonitinho, tá? Já posso colar aqui, então eu já vou colar o bracinho. Tá? E aí segura bem para ele firmar, para ele colar, tá? Aperta sem dó para ele firmar aí o trem. Eu vou fala e vou fazer aqui o pontinho invisível toda a volta. Tá? Vou pegar aqui a minha linha. Ó, já deu aquela coladinha. Essa linha dá. Oremos, né? E aí vou fazer o pontinho invisível. Ó. Toda a volta. Esse aqui ele não tá tão cheinho, o bracinho. Então dá pra fazer tranquilo. Vi um Stitch que tava bem gordinho o bracinho. Deu pra fazer também, mas tava mais gordinho. Ó. Já vou apertar e puxar. E continuo. Opa. E guarda aqui, rapaz. Vou fazer essa parte aqui, aí o braço ele já vai ficar pronto. Só vai faltar as unhinhas, garrinhas, né? E aí a gente já faz. E deixa o bracinho check. Certo? Bracinho pronto. Já temos o rostinho, o corpinho, o bracinho. Vamos para as garrinhas. E deixa esse bracinho ok. Aqui é aquele esquema, né? Vou aparecendo a linha, já já passa a pontinha da agulha para esconder esses pontinhos aí que não fica legal. Ó, um nozinho, vou dar mais um aqui.
Entrei, vou sair aqui em qualquer lugar. Onde tá aparecendo pontinho que você não gosta, né? Ó, só vir com a pontinha da agulha, soltando o fiapinho do feltro. Aí ele vai dando um acabamento melhor, tá? Muito, mas muito melhor. Esconde tudo que é linha, que é ponto que não fica tão bonitinho. É normal, tá? Isso acontece até com as artesãs que estão aí há muito tempo no mercado. Mas aí tem os truques, né? Certo? Ficou assim, ó. Meu bracinho aqui, eu tenho a possibilidade de entortar ele, ó. Tá? Vou pegar e fazer as unhinhas. Garrinha. Aqui temos a nossa garrinha, tá? Quem for fazer a mão, todo mundo que vai fazer a mão ou a máquina vai virar assim, tá? E quem for fazer a mão vai fazer o pontinho atrás aqui, tá? Tanto quem for fazer no caseado ou no pontinho atrás, né? Todo mundo vai fazer o pontinho atrás aqui, pra gente desvirar e encher. Vai ficar muito mais delicadinho, tá? Então aqui eu vou fazer na máquina. É bem pequenininho, né? Então eu vou jogar minha agulha aqui pra ponta. Seguradinha aqui atrás. Porque ele é tão pequenininho. Até mesmo. O primeiro eu acho que eu fiz à mão. Depois eu fui tentando na máquina. Viu? Bom. Esse sim, dá medo. Ai, é muito pequenininho. O importante é costurar bonitinho, tá? Ó. Opa. Aqui, nem o vira-boneca entra, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego a caneta. Cadê ela? Aqui, a canetinha. Mágica, né? Caneta apagável. E venho aqui e viro, ó. Porque aí ele vai entrar aqui certinho. Por isso que eu falo pra vocês, não precisa ter o vira, o enchedor, a gente consegue adaptar em casa. Eu vou virar aqui, ó. Virei, tá vendo? Enche bem. Virei. Aí mais fácil. E aí tem que colocar enchimento aqui dentro. Tá vendo? Vou tirar um pouquinho. Vira, 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 vira. Foi. Ó. E aqui o importante é a fibra tá toda lá dentro, tá? Tipo, ficar uma bordinha de feltro em volta. Por quê? Ó, não sei se dá pra vocês verem. Tá uma bordinha de feltro, a fibra tá bem lá dentro.
Aqui a gente vai colocar agora cola quente, para poder colar aqui os dedinhos, ó. Então, eu vou colocar lá dentro, ó, pra deixar ele bem presinho, tá? Ó, aperta bem. Eu vou, confirma se colou, tá? Que já tem os outros prontos, ó. Vou colocar a fibra lá dentro. Aperta. Pra colar. Se vazar um pouquinho de cola, não tem problema, vai ter acabamento, tá? Foi. Isso. E aí, a gente vem fazendo o acabamento. O último, peraí. Bonitinho. Segura aí pra ele colar. Colou? Aí a gente vem com o acabamento. Ó, vou pegar os pedacinhos. Primeiro vem de cima pra baixo. Pra ele ficar com a pontinha virada pra cá. E bem. Colinha, ó. E corta o excesso. Foi desse lado aqui. Aí vocês vão fazendo a voltinha, ó. Apertando. E vai colando os dois, tá? Passa a cola quente aqui, bem na dobrinha, aqui onde tem a emenda que a gente colou o rosa junto com a unha, né? Eles já faz aí, ó. O aberto. Ó. E na emenda, tá? Se você já sabe essa parte, tá? Pode pular, pode adiantar. O vídeo é bom para isso, né? Vocês conseguem ir, voltar, assistir só onde tem dificuldade.
Vou cortar. Tá? E aqui eu vou fazer desse lado, pra deixar esse acabamento pra dentro, tá? Ó. Aí. Foi. Olha isso aqui, que bonitinho. Que lindinho que ficou. Certo? Já pode fazer os detalhes de tinta com o... Vou passar aqui. E vou alisar aqui embaixo. E aí, vou colar esse detalhe aqui com o termocolante. Termocolante para colar o detalhe. Colou bonitinho, ó. Então, a gente já vem fazendo aqui. Pegar aqui a tinta rosa chá. Lembra que a gente tá usando ela para fazer o mescla aqui, né? Então, a gente tem que dar uma passadinha de tinta. Não precisa ser muito, né? Mas só pra gente fazer a mesclagem aí do nosso feltro. Ó, tá? Fiz. E agora a gente vai fazer as pintinhas ali, tá? Eu vou pegar o pink. Aqui vou usar a bundinha de um vira aqui. Mas pode usar aí pincel, pode usar a tampa da caneta, né? Bundinha da caneta, do lápis. Aí, olha que bonitinho, tá? E a gente finaliza o bracinho, deixa ele descansar agora para secar. A gente vai fazer as perninhas, tá? Eu vou costurar a máquina, quem for costurar no pontinho atrás, é só fazer o pontinho atrás aqui, tá? Em cima do risco. Quem for fazer no caseado, corta e faça o caseadinho. Deixa a parte de baixo aqui pra gente encher e finalizar com o pontinho alinhável, tá? Aqui eu vou na máquina. Vou aqui. Tá até aparecendo o meu molde aqui do lado. Tá? Tira excesso.
certo? Tirou o excesso, vai desvirar, encher e finalizar com o pontinho ali. Ô, Cristo, como eu esqueço as coisas. Alinhavo. Pronto, agora eu lembrei. Eu achei que não era alinhavo. Cada hora eu sou mais louca. Ai, Jesus, socorro. Vou tomar uns remédios pra ver se melhora a memória. Ó, então aqui eu vou encher, tá? Deixa ela bem cheinha. E fecha aqui com alinhavo depois, tá bom? Bora montar, ó, a perninha tá cheia, tá? Então, a gente já vai montar o nosso pezinho. O pezinho, a gente vai usar 2 partes de papel paraná, tá? Então, aqui eu vou colar uma na outra. E vou colar aqui na minha base, tá? Olha o meu celular me respondendo. Ai, gente, amo cada coisa, viu? Socorro. Vou colar aqui na base, tá? É isso aqui, certo? Vou apertar bem, pra ele passar a... Como fala? Derreter a cola quente aqui atrás. Certo? Feito isso, ó, a gente vai costurar tudo. Depois a gente coloca os dedinhos, né? Aqui as garrinhas. E costura as garrinhas em cima. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou começar fazendo um caseadinho básico e vou costurar todo ele, tá? Não tem segredo. É o caseadinho toda a volta. Então, eu vou adiantar o passo, mas aqui eu vou começar com vocês. Eu gosto de usar 2 fios, né? Então, eu gosto de usar dobrada a linha. E aí, eu venho fazendo, ó. O caseadinho. Toda a volta do meu pezinho, tá? Vou deixar aqui pra lá e vou fazer aqui rapidinho. Já costurei, ó, ficou bonitinho. E agora eu vou costurar essa parte aqui. Primeiro eu tenho que colar esses detalhes, então eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Os maiores é no meio, tá? Então aqui, ó, no meio vai os maiores. Tá vendo que eu não tô colocando cola em tudo, tá? Só tô colocando no... Aqui, ó, no meio, porque na lateral eu vou costurar. Tá? Menina, você nem sabe. Tomei café, né? Pra dar um grau aqui pra gravar. Vai começar a tremedeira. O energético não deixa tão tremendo, mas o café, senhora, o café dá aquele tchan. Ó. Certo? E agora eu tenho que costurar aqui, ó, a linha que sobrou. Eu gosto de enrolar. E aí eu vou costurar aqui a parte de cima. Vou
costurar essa parte pink agora. Certo? E aí faz o caseadinho também. Bonitinho, toda a volta. Tá? Ó. Vou fazer aqui com vocês dois, tá? Tá. Peraí. Último pontinho. Aí vocês podem dar um pontinho no meio, tá? Ó, dei o último ponto. Aí eu dou o pontinho do meio aqui. E continuo o coleguinha aqui do lado, tá? E vai fechando. Não deixa o rosa claro aparecer, tá? O pink tá aqui, ele tem que esconder o rosa claro. Ó. Tá? Deixa ele bem fechadinho. Ó, eu já costurei, eu já enchi, finalizei a costurinha aqui, tá? Ó. E aí vocês, se a fibra não tiver no cantinho, vocês vêm com a agulha e vai ajeitando ela para ele ficar retinho aqui, tá? Ó. Não ficar um lado aqui na frente maior e aqui menor. Precisamos que ele fique assim, ó, retinho, tá? Feito isso, vamos fazer a marcação dos dedinhos, tá? Vocês podem fazer agora ou depois que colocar a perninha, tanto faz. Só tem que fazer primeiro antes de colocar o acabamento aí nesses dedinhos, tá? Então, aqui, ó, tem aqui a parte... Aqui onde tem o nosso acabamento, ó. Tá vendo? Vocês, com a unha, vocês conseguem ter uma noção. E aí, vem aqui, ó. Faz o furinho. Saiu aqui na frente. Opa. Não saiu bonitinho aqui, não. Saiu fora. Pronto. Eu faço 2 pontos no mesmo lugar, tá? Pra ficar bem marcadinho. E aí, o próximo, eu faço assim, ó. Entro aqui e saio aqui, ó. Entro aqui e saio aqui, onde tá meus dedinhos indicadores, ó. Ele entra assim, a agulha, tá? Sai não. Fazer um nozinho. Vou fazer mais um aqui. E ó, ficou assim, os dedinhos marcadinhos. Aí você pode fazer o acabamento, tá? O acabamento a gente vai colocar aqui, ó. Cola quente. E vem fazendo aqui. Colando entre o feltro rosa e o feltro pink aqui, tá? Deixa eu ver se vai fazer. Ah, até daria pra ir continuar direto, mas eu vou cortar. Todos eles eu fiz com cor ou no pau. Cortei.
Então, eu passo entre os dois, ó, tá vendo? Espero que esse pedaço aqui dê. Não vai dar, não. Deixa eu ver. Mais gente na conta. Vai dar sim. Ó, aqui. Essa parte é a mais chatinha, eu acho que aqui do dedinho. Porque ele fica próximo. Então, você tem que ir com cuidado. Encaixando aí no meio dos dedinhos. Pra ir fazendo esse acabamento. Pode deixar o acabamento aqui embaixo, se você achar melhor, tá? Porque eu optei por deixar o acabamento na lateral, né? Eu gosto mais difícil. Ó, tá vendo? Que aí ele não fica nem aqui, nem aqui em cima. Ele vai ficar lá embaixo. Na hora que chegar aqui, ó, na curva, você faz a curvinha aqui. Entra aqui, ó, com ele na curvinha. Cola ele certinho. Ficou na curva, faz a curvinha ali. Vem aqui, ó. Colinha quente. E vem aplicando. E pronto. O último. Aí o último eu vou deixar o dedinho pra dentro, o acabamento pra dentro também. Então, eu começo daqui, ó. Pra cá. Olha, eu trazendo a peça perto de mim. E aqui, um cortinho. Vem aqui, ó. Passo a cola. Se ficar algum excesso de cola, vem com o bico da pistola, tá? E tira o excesso. Certo? Pronto. Já vou vir aqui com a minha perna, tá? Então, lembrando, uma tá de um lado, a outra tá do outro. Ó, com o feltro não tá com o mescla, né, ó. Ele dá uma diferencinha. Então, vou vir aqui, ó. Bolinha quente. Essa parte aqui tem que estar bem bonitinha. Venho aqui e vou colocar a minha colar aqui. Já colou aqui, ó. Então, eu vou fazer o pontinho invisível, tá? Sempre apertando pra gente ver onde ele tá bonitinho, ó. Coloquei o meu nozinho lá dentro. E aí, eu venho fazendo o pontinho invisível, tá? Pego um pouquinho da perna, um pouquinho do pé e bora. Bora fazer esse pontinho aqui rapidinho. Pra gente começar a nossa montagem. Da nossa Angel. Ó, faz alguns e puxa, tá? Eu sou meia teimosa.
Eu demoro alguns pontinhos pra puxar. Fechou. Puxei. Bem bonitinho. Ó, ficou bem cheinho, bem firminho o pé, tá? Posso até colocar aqui pra ver se ficou na mesma altura. Show de bola. Ficou muito bonitinho. Venho aqui, 2 pontinhos de arremate. Entro com a minha agulha e saio em qualquer lugar aí da minha pele. Tá? Aquele mesmo esquema, se não ficar bonitinho, vocês vêm com a pontinha da agulha ajeitando, ó. Tá? Onde vocês acham que tem que soltar um pouquinho aí, é só soltar. Ok? Feito isso, já pode pintar, né? Pintar. Não é pintar, gente, é só dar um sombreado. Eu vou fazer o meu aqui. A minha sujeirinha aqui, ó. Tá? Passo o ferro para sentar esses pelinhos que sobe, tá? É só passar o ferro. Ele assenta esses pelinhos que subiu aqui na hora que a gente tá passando. Ó. Sobe uns pelinhos mesmo. Mesmo, tá? E aí é só assentar. Vai ficar o rabinho, mas eu vou começar a montagem. E aí, no final, que ele é o último, a gente faz o rabinho, tá? Deixa eu só limpar aqui o meu pincel para não ficar duro depois. Pronto. Feito, vou pegar aqui o meu corpo, que já tá seco, ó. Já tá tudo seco, bonitinho. Aqui eu já posso colar o detalhe que ele tem atrás, tá? Ó. Ele tem esse detalhe aqui atrás, ó, no corpo. Vou colocar a cabeça primeiro, para depois colocar esse detalhe, tá? Então, deixa ele aqui. A gente vem aqui com a montagem do corpo. E é aquele esquema. Vai passar a cola quente. Ai, socorro. Que susto. Vou pegar aqui. Ui, socorro. Peguei. Achei que tava acabando o meu cola quente. Ó, cola quente. Certo? E aí você vai posicionar aí, olhando para você, né? As suas pernas. E aí você vai segurar. Ó, já para em pé. E aí você vai apertar. Por que posicionando para você? Para você ver a altura que tá. No meio, tá? Essa costurinha no meio, para deixar as perninhas do lado, bonitinha. Segura bem para colar.
E depois vem fazendo pontinho invisível em volta dessas pernas. Tem que fazer, viu? Deixar bem coladinho. Gente, ó, aqui eu já fiz o pontinho invisível, tá? Ó, ele tá bem firme. E aqui vocês conseguem ver que ele tá mais molinho, tá vendo? O pezinho, né? A perninha. Por quê? Aqui eu costurei bem próximo aqui, ó, do corpinho. E aqui eu colei só o meio. Então, eu preciso costurar essa parte aqui, ó, tá? Então, a gente vai fazer o pontinho invisível. Eu entro lá embaixo, ó, lá no meio. Dei um nozinho, tá vendo? Deixa o nó lá dentro. E aí, a gente vai precisar colar aqui, costurar próximo. Então, aqui eu vou, ó. Você pode jogar pra frente a sua perninha. E aí, você vem aqui, ó. É coisa de 1 centímetro para cada lado que você vai subir para poder fechar. E ele ficar bem fechadinho. A gente vai diminuindo aqui na bordinha, né? Ó. Então, aqui a gente vem. Lá no meio eu peguei bastante. Aqui, ó, ele tá bem próximo. Então, a gente não precisa pegar muito, tá? Muito pra cima, muito pra cima. Ó, quero que vocês entendam aqui. Eu não sei se dá pra ver. Ó, aqui tem um espaço grande de linha entre essa parte aqui até aqui embaixo, ó. Que a hora que eu vou apertar, que é o caso agora, e puxar, ele vai ficar bem firme. Ó, tá vendo o buracão que fica aqui, ó? É esse buracão que não pode ficar. E aqui na parte da frente também, ó. A hora que eu venho pra cá, é isso que eu quero que esconde. Esse buraco aí, ó. Que é a parte que tá mole, ó. Certo? Aqui, ó, bem pertinho, porque ele tá colado bem juntinho. E esse buracão aqui, ó, ele tá mais pro meio, né? Maior. Então, joga aqui pra trás, pra vocês poder ter uma visão melhor. Ó, a perninha. Vem pegando aqui, ó, um pouquinho do corpo, um pouquinho da perna. Ó, vem pra frente pra ver se ele tá fechando bonitinho aqui, ó. Só pra gente ter uma noção. Eu acho que eu tirei. Ó, não sei se dá pra vocês entenderem. Tá vendo que eu tô virando ele pra trás, ó. Virei pra trás e fiz. A hora que eu virar pra frente, ele vai esconder, ó. Essa parte molinha que eu não quero que fique molinha. Vocês fazem o pontinho invisível. Se a perna de vocês ficou molinha, pode fazer mais uma vez, tá? Não no mesmo lugar, faz um pouquinho mais para fora, pegando um pouco mais da peça, tá vendo? É isso que é o segredo. A gente tem que pegar mais da peça para deixar ela bem fechadinha. Se ele tá mole, ele precisa ficar mais junto, tá? Esse é o segredo. Se vocês já fizeram alguma peça que tem isso, igual eu tenho a apostila da Bluey. Bluey, sei lá como é que fala. Se vocês fizeram a perninha e ela ficou mole, vão lá, faça de novo, pegando um pouquinho mais de, de, de cada lado, né? Um pouquinho da perninha e um pouquinho do corpinho. Vocês vão ver. Façam o teste e depois me contam, tá? Como é que ficou aí, se deu certo. E se ficar mole, é porque tá faltando esconder um pouco mais. Ó, agora eu puxei e vou mostrar aqui pra vocês. Ó, como ele já ficou firme.
Tá vendo? Ó, se ele ficar mole ainda, aqui eu não terminei, então tenho que terminar aqui atrás, para ele ficar bem firme tudo. Se ele ficou mole, é porque ele precisa ficar mais justinho. Então, para ficar mais justinho, você tem que pegar um pouco mais de material aqui, ó. Pegar um pouco mais da perninha e um pouco mais aqui do corpinho. Um pouco mais que eu falo é um pouco mais para fora, tá, gente? Que a gente tá fazendo aqui segurando. Então, essa parte que a gente vai pegando, ela vai ficar para dentro. Então, a gente tem que pegar mais para fora. Não lá embaixo, um pouquinho mais para fora. Acho que deu para entender, né? Essa professora é meia louca. Meia maluquinha. Se não der para entender, vocês falam que eu tento fazer de novo. Mas acho que deu para entender. Ó, peguei. Eu vou apertar. Eu já estourei a linha hoje, viu? Apertei. Ó como ele ficou firme. Tá vendo? Aquela hora ele não tava firme assim, ó. Então, ela vai parar bonitinho. Vou fazer aqui minha parada, ela vai parar bonitinho, tá vendo? É isso que eu quero. Apertei. Oh, Jesus Cristo. Por isso que tem que fazer essa parte da perna primeiro, tá? Pra gente poder trabalhar sem ter medo de estragar a cabeça, ó. A gente já vira pra lá, vira pra cá, amassa. Não tem problema. Não tem cabeça aqui pra estragar, por enquanto. Ó. E aí a gente dá o acabamento com a pontinha da agulha, tá? Aqui no meu, ó, ficou bastante fiozinho, linha aparecendo. Eu vou ver aqui, ó. Vou soltar bastante o meu feltro aqui, os pelinhos, para esconder o nó, o acabamento, a linha, igual eu fiz na junção aqui da perninha, do bracinho, tá? Sempre caprichando aí no acabamento de vocês. Aqui na frente ficou bonitinho. E mais lá atrás. Mas vamos dar um retoque. Ó, tá? E aí, vocês acertam bonitinho, ó. Claro que aí tem que ajeitar, né, pra parar. E aí tem o corpo, gente. Tem o corpo. Corpo feito. Bora colocar essa cabeça aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou passar a cola quente aqui, ó. Colinha quente. Certo? Passou a cola quente. Vem ajeitando aí o risco, né? Que eu falo que é a costura. Vai ajeitando ela. Ó, apertando pra ele colar bem. E aí eu vou fazer o pontinho atrás também na cabeça. Igual eu fiz aqui. Pontinho atrás, gente. Oh, meu pai, que eu tô falando que é ponto atrás. É o pontinho visível. Gente, agora são 10 para as 3 da manhã. E eu estou gravando. Então, me dê um desconto, tá? Por favor. Porque às vezes o normal da Delen já é esquecer, tá? É normal. Essas horas, então. Ó. Rolou, tá? E agora eu vou vir fazendo o pontinho invisível. Não lembro o nome dela. Vou falar errado.
Aqui é a mesma coisa, ó. Eu colei só o meio, mas para ele ficar bem firme, tá vendo que tá bem longe aqui, ó? Para ele ficar bem firme, tá bem longe. Então, a gente vai ter que fazer o pontinho, ó. Pegando mais aqui, ó. A cabeça. Olha aqui. O espaço que sobra aqui embaixo, ó. Eu consigo colocar, acho que esse aqui. Quase, ó. Tá vendo? O espaço que sobra. Porque se não tiver... Se eu fizer muito lá perto, ele vai ficar com a cabeça bamba. Então, eu tenho que apertar bem isso aqui. Fechar bem. Opa, peraí. Isso. Ó, vocês apertando, vocês têm noção de aonde vocês têm que costurar. Então, vocês vêm aqui, ó. Olha aqui. Não dá pra ver, né, gente? Ai, acho que assim dá. Tá vendo o buraco que tá lá dentro? Porque a hora que eu apertar, ó, ele vai fechar. Na hora que eu puxar, ó, apertei, puxei. Ó como ela já ficou mais firme, a cabeça. Por quê? Entrou aqui um espação pra dentro, ó. Pedação entra, ó, quase meu dedinho. E a frente a gente vai fazer a mesma coisa. Aí a gente continua costurando bonitinho. E a frente a gente vai trazer pra frente, ó. Senão a gente vai ficar muito lá atrás. Então a frente a gente tem que trazer também, ó. E vem. São partes mais delicadas, mais essenciais, tá? Tem que ser feitas. Não adianta correr delas. Elas não correm da gente. Ó. Vai dar certo. Claro que vai. Ó. Minha cabeça, ela já não tá bamba. Já tá firme. E aí a gente continua. Paciência, por favor. Ah, eu geralmente gosto de fazer personagem com o pescoço. Pra colocar lá atrás. Mas esse eu testei assim. E não é que dá certo, rapaz. Tudo é questão de prática, de medo. Às vezes a gente tem medo de fazer de tal forma e não conseguir. A gente tem que parar de ter medo de tentar. Às vezes a gente sabe fazer. Muitas das vezes a gente sabe fazer, mas a gente tem medo. E a nossa mente, como diz a minha mentora, né? A minha mentora, que me dá incentivo todos os dias, a nossa mente se sabota. A gente mesmo se sabota. Ó. Eu fiz o primeiro não ficou bonito. E aí eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? A gente vai se sabotando.
E eu vejo que a cada dia eu me supero. Opa, não cai não, filho. Então, a cada dia eu aprendo coisa nova, eu faço coisa nova. E é assim que a gente vai. Cuidado aí pra não furar os dedos, tá? Ó, vou dar uma limpa assim. Deixa eu ver se vai ficar certo. Vou ver aqui e vou arrumar. Cheio. Dar um nozinho. Aqui vocês podem passar quantas vezes você quiser. Eu passo uma vez só a linha. É difícil eu passar mais que uma. Só se eu achar que não ficou legal mesmo a presa, né? Se não ficou preso direito. Caso contrário, é uma vez só. Ó, mesmo esquema, tá? Soltando a fibra, se caso ficou alguma coisa que não me agrade. Geralmente é aqui no acabamento. Não esquece de colocar a etiqueta de vocês, tá? Por favor. Ó, deixa eu só conferir aqui. Aqui ficou bonitinho. Porque eu sou meio encrenqueira. Eu sou chata, né? Com acabamento. E aí depois eu vou conferir. Antes de mandar, eu faço. Aí antes de mandar pro cliente, eu vou conferir de novo. Se não tem cola, excesso de cola. Ó, bem bonitinho. Ficou assim já. Olha isso. Que fofinho. Tá? Então fez aqui. Agora a gente vai colar o detalhe aqui primeiro, nas costas. Lembra que eu falei? Primeiro eu ia colar, né? Ó, primeiro eu ia posicionar ali, colocar a cabeça, para depois colar esse detalhe. É isso mesmo que eu vou fazer agora. Ó. Ui, vai ficar meu dedo. Aí vem passando de um lado pro outro, ó. Pra ele colando. E assentando toda a peça. Ó. Vem? Parecia que ele não ia colar. Mas ele colou. Certo? Detalhe das costas. Certinho. Bonitinho, colou. Ó, eu falo, tem que colar. Ponta lá em cima, não colou. Pra colar, minha filha.
segura e vai. Depois que eu faço aquelas forças já geradas, que quebra o ferro, igual eu fiz, né? Aí eu faço assim, aperto, aí o ferro trincou dos lados. Ai, Deus. Dá um desconto pra sua filha aqui, viu? Ó, foi. Cover com os bracinhos. Eu acho que eu quero ela com esse detalhe assim, ó. Tá? Os bracinhos aqui no queixinho dela. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu vou virar as minhas unhas, ó. E as garras. O ferrinho novo, gente. Vou mostrar dele pra você. Ele é ótimo para passar esses lugares pequenininhos aqui, ó. Dedinho. Vou virar os dedinhos aqui, ó. Os garrinhos. Aqui. E eu vou virar aqui. Lembra que eu falei? Vocês podem colocar como quiser, tá vendo? Como eu vou colocar ele aqui, eu tenho que colocar a mão lá embaixo, ó. Aqui embaixo. Senão ele não vai chegar aqui no rostinho, ó. Ó, tá? Então aí vocês posicionam como achar melhor, pra frente aqui no meio, pra cima, ó. Bem pra cima, tá? Uma pra frente aqui, uma pro lado, ó. Fica legal também. Agora não sei qual é. Eu coloco. Ah, aqui eu acho que vai ficar bonitinho. Mas aí, vocês vão, tá? Aqui, uma aqui. E a outra. Assim. Fica no caneta essa pose da mãozinha aqui no queixo. É que essa pose aqui, eu acho que não vai aparecer tanto esse detalhe na hora que eu colocar. Tá vendo? Eu vou colocar esse detalhe aqui. Então, tô dando as ideias pra vocês. Mas aí ele não vai aparecer tanto com a mãozinha no queixo. Então, eu vou colocar aqui e esse aqui. Tá? As duas viradinhas pro ladinho. Assim, pra poder aparecer mais esse detalhe. Aquele esquema, né? Senhora, senhores, porque tem meninos também. Senhora, porque pegou esse negócio de senhora. Tudo que vai falar aqui é senhora, ou é senhora, ou é senhor. Sim, senhor, sim, senhora. Tá? Então, aqui, ó. O lado certo, vamos ver. Vou ler lá pra trás, vou segurar. Bonitinho, pra colar. E essa eu vou colar aqui. Mas, pra baixo. Pra esse ladinho. De ladinho, Deixa eu ver se já colou. Eu gostei dela também. Ó, vou passar a colinha aqui do outro lado. E aí, as posições, tá, gente? Vocês escolhem aí. Essa eu vou até passar um pouquinho mais de cola. Porque vai colar na barriga, tá vendo? Ó, no corpo. Então, eu vou passar até um pouquinho.
Segura aí pra colar bem. Pra não ficar esbranquiçado. Ó, ela ficou assim, com essa pose. E aqui, ó, tá pra lá, mas eu posso colocar mais pra cá, o bracinho, se eu quiser. As duas mãozinhas para um lado. Deixar ela mais solta, colei só a pontinha, sem problema. Vou colar aqui em cima as antenas, tá? Ai, que lindeza! Então, passa cola quente aqui. Ó, cola quente bem bonitinha aqui, ó. A pontinha tem que estar virada para dentro. E aí você aperta pra ela entrar bem. Pra colar. Gente, eu amo a T6000. Mas como eu sou um pouquinho perfeccionista, essa corzinha amarela dela, que fica em volta, me incomoda. Vocês não têm noção. Eu tô vendo. Eu tenho que ficar assim. Então tá bem. Eu não gosto. Ó, colou. Confere se colou bem, colou top. Maravilhoso. Isso aqui a gente pode mexer, tá? Ó, ajeitar ele. Aqui, ó, tô apertando. Mesma coisa que eu fiz do lado de lá, tá? Cola quente, ó. Bonitinho. Não coloca muito, pra não vazar tanto, né? E aqui, ó, eu vou apertar também. Maravilhosa. Maravilhosa. Amei. Aperta pra cola quente. Olá. Colou. Colou. Vou só segurar mais um pouco. Tá vendo que eu tô apertando, ó? Fazendo... Ó, gente. Isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que amor que ficou. Ah, apaixonada nela. Agora a gente vai fazer o rabo, né? Que só ficou faltando o rabinho, ó. Só ficou faltando o rabinho aqui embaixo. Deixa eu posicionar ela aqui. Ah, mas então cadê o rabinho? Aí, o rabo. Rabinho, aquele jeitinho, né? Que a gente gosta. Deixa eu ver se dá. Será que dá essa linha? Alinhavo toda a volta. É um fuxico que a gente vai fazer aqui, né? Alinhavo. Bonitinho.
vou pegar um pedacinho de um pouquinho de fibra e vou fazer esse rabinho. Ó, sabe fibra aqui. Vou puxar só pra arrastar. Sabe assim, ó. Ó, sabe muita fibra ainda, não sabe? Eu acho que fibra vai pouco. Ai, nada, fibra vai que nem aço. E não é baratinho, né? Se nós coloca pouco, fica feio. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei pouquinha fibra. Parecia que tinha muita fibra. A hora quando eu coloquei, ó, ficou feio. Então a gente vai colocar mais. Vou preencher agora. Preencher. Ó, tá vendo como vai ficando redondinho, mais bonitinho? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer nela. Acho que é só o rabo, né? Eu não lembro. Ó, tá vendo como ele vai moldando? Opa! E aí eu vou encaixar, vou colar o rabinho lá. Acerta bem, tá? Acertei. Vem aqui, ó. Passa cola. E passa no volta aqui, ó. Agora é a hora. Agora é a hora. Vem com o rabinho aqui, ó. Aqui no meio. Coloquei. Apertou. Não precisa passar muita cola. Eu acho que eu passei cola demais. Agora já foi. Agora é hora de apertar. Eu gostei do resultado dela. A nossa Angel. Quero ver as Angels de vocês, tá? Várias. Uhul! Ficou bonitinho, hein? Ficou bonitinho. Bem bonitinho. Ó, tô segurando pra colar bem, tá? Porque se caso ficar esbranquiçado aqui feio, aí vocês têm que fazer o pontinho invisível para esconder essa cola branca. Olha que bonitinho. Pronto, gente. A nossa Angel está pronta. Olha isso, tá?
Aqui, eu acho que na luz do dia vai ficar mais bonitinho esse detalhe aqui do corpo. Ele é mais clarinho, né? Mas, como eu estou no escuro, escuro não, né? Eu estou de noite. Então, de noite eu acho que não vai aparecer muito, tá? Esse detalhe aqui, ó. Esse aqui. Já o Stitch, como a gente fez no branco, ele deu aquele destaque, bem destaque, né? E aqui eu fiz o rosa, não deu tanto destaque, mas se vocês quiserem deixar bem destacado, é só fazer no branco, tá? Aqui é só dar os detalhes no branco, mais branco, ó. E aí ele vai dar o destaque bem legal, tá? Então é isso. Ela fica com quase 34 centímetros, ó, tá? 34 centímetros. Bem fofinha, pá, em pé sozinha. Bonitinha, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beijo e até a próxima aula. Lembrando, deixem aqui nos comentários o que você achou da peça, tá? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você gostou. E na descrição do vídeo tem como adquirir a nossa apostila. Beijo e até a próxima aula. Tchau!